Olá, irmãos, graça e paz. Caminhando para o final, né, o nosso último item de texto, digamos, né, do artigo, da ordem, na sequência, né, considerações finais. E como o nome diz, né, o título diz, bem intuitivamente, é o fechamento, né, do trabalho. E aí é interessante a gente considerar algumas questões. A gente não pode fugir do objetivo da pesquisa e também não é aqui não se trata de uma síntese, né, um resumo dos resultados, né? A gente vai aqui apresentar esse fechamento, ou seja, baseado no objetivo, baseado naquilo que foi proposto como problema de pesquisa, aquilo que desejou ser estudado, né? Teve como o objetivo do estudo, então a gente vai responder aqui nesse momento. Então, digamos, é um momento onde há uma maior liberdade, mas obviamente respondendo a esses itens, respondendo a essas questões, como o objetivo, o problema da pesquisa, né? Então é tratar disso tudo, ou seja, tendo uma vez pesquisado os resultados do autor principal, comparado os resultados e analisado, discutido esses resultados, o que você pode trazer, o que você pode apresentar como uma consideração, né, sobre esse assunto. Não, obviamente não uma palavra final, né, mas assim, o que uma descoberta, entende? Uma ideia, uma clareza sobre esse assunto. Diante de tudo que foi falado, né, qual é a compreensão que você pode apresentar diante daquilo que foi discutido. Então a ideia da consideração final é essa, é fazer um apanhado para que possa se responder esse problema, né, de pesquisa que cada artigo traz, né. Então aqui trazendo mais uma vez o exemplo do TCC do nosso irmão Antônio Florentino, ele teve como problema de pesquisa como se dá o acolhimento de dependentes químicos em comunidades terapêuticas, segundo a autora principal. Então, como acontece, como deve ocorrer, né? Como funciona esse acolhimento. E aí, então, ele vai apresentar três, digamos, fatores, né? Três características que o acolhimento precisa ter. Então, isso não consta na autora principal, não consta nos autores do quadro comparativo, isso é uma compreensão a partir daquilo que ele leu, pesquisou, analisou. Então, ele encontrou aqui, olhando, né, para esses resultados, para o quadro comparativo, para as análises, ele encontrou três características, como bom batista, né, sempre 3 pontos, né, apesar de não ser uma pregação aqui, mas são três características, três aspectos que o acolhimento de dependentes químicos em comunidades terapêuticas deve ter. Claro que no seu tema, no seu trabalho, você pode encontrar 2 ou 5, enfim, cada tema, cada trabalho, cada assunto vai e obra analisada, autor analisado vai sugerir uma perspectiva, né? Não quer dizer que tem que ser 3 ou 4 ou 5, não tem um número fechado quanto a isso. Mas algo precisa ser apresentado como uma consideração. Ou seja, tendo em vista tudo aquilo que foi apresentado, discutido, lido, né, exposto, então quais considerações podem ser feitas? Então, em primeiro lugar, verifica-se que a espiritualidade é um instrumento muito importante para que o tratamento tenha bom êxito. Aliás, além de ser importante, faz-se necessária. E por que a espiritualidade é necessária nesse tipo de tratamento? Então é interessante como ele vai dialogando, inclusive, né, com o leitor. Então, olhando para os resultados, olhando para o quadro, ele viu ali que esse tema de espiritualidade estava presente, né? Seja no questionamento se é obrigatório o dependente ter espiritualidade ou não, é, enfim, todas as questões, todas as ideias foram levantadas, ele viu na espiritualidade esse tema se repetindo, esse aspecto sendo repetido nas ideias. Então ele pensou isso e trouxe para a sua consideração. Então, de acordo com a autora principal e os demais autores, ele pôde entender que a espiritualidade consiste, né, algo importante no tratamento. E vai fazer aqui, vai tecer um comentário sobre isso. Em segundo lugar, observa-se que o convívio na comunidade terapêutica deve ser pautado pelo respeito, carinho e atenção. Então foi um outro aspecto que ele observou nas ideias colocadas, nos pensamentos expressados pelos autores. Ele viu essa questão da empatia, do tratamento, do respeito mútuo, né, entre colaboradores e acolhidos, enfim. E ele vai fazer os comentários sobre isso. E como ele escreve aqui, por fim, entende-se que o acolhimento de dependentes químicos deve não somente abrigá-los ou retirá-los do convívio social, mas proporcionar formas e soluções para o restabelecimento dos indivíduos na sociedade e no meio familiar. Então foi um outro aspecto,
né, de acordo com as ideias, de acordo com os pensamentos que ele observou, ele viu que tinha esse outro fio, tinha essa outra característica, né, nesse processo. Ou seja, ele respondeu aqui, né, como deve ser o acolhimento. Então ele respondeu aqui de 3 formas. O acolhimento precisa ter espiritualidade, precisa ser pautado pelo respeito, né, pela empatia, e precisa proporcionar reinserção social, né, não só abrigar, não só retirar a pessoa da rua ou da exposição àquilo que a aprende, né, como vício, mas proporcionar um restabelecimento. Então, ele está respondendo a pergunta, né, o problema da pesquisa que foi feita lá no pré-projeto, ele está respondendo aqui agora. Né, e está fazendo comentários, né, sobre isso. Né. Então, a ideia da consideração final é essa, é fazer o fechamento do trabalho respondendo ao problema da pesquisa, né, caminhando em diretriz ao objetivo. Qual era o objetivo dele? Analisar como se dá esse acolhimento. Fez a análise, encontrou os resultados, expôs, discutiu e aqui está respondendo o seu problema. Então, como se dá esse acolhimento? O acolhimento precisa ser pautado por isso, por isso, por isso. Então, de acordo com o seu tema, seja aconselhamento pastoral, seja a missão integral, seja algum tema bíblico, enfim, não importa qual é o tema, não importa qual é o assunto, você vai ter um problema de pesquisa e cabe ao final do trabalho você responder esse problema. Você precisa, aqui nesse momento das considerações finais, oferecer uma resposta para aquilo que foi perguntado lá atrás. Né? Essa resposta pode conter 1, 2, 3, 4, 5 aspectos diferentes, não tem problema. O importante aqui é responder aquilo que foi caracterizado como problema de pesquisa. Certo? Deus abençoe a todos. Fiquem tranquilos, com perseverança, com disciplina, foco, todos chegarão aqui nesse momento. Tá certo? Para finalizar, nós vamos voltar a fazer uma retrospectiva, digamos assim, para falar da introdução, que ela é feita após esse fechamento do trabalho. Parece contraintuitivo, né, paradoxal, mas é isso mesmo. Os irmãos vão entender no próximo vídeo por quê.